Bora, bora, gente. Boa noite, bom domingo. Boa noite na medida do possível. Eu não sei qual é o seu grau de intimidade com a seleção brasileira, né? O Brasil foi eliminado hoje pela Noruega nas oitavas de finais da Copa do Mundo, jogo em Nova York, perdeu de 2-1, né? Mas fico aqui, apesar do meu desejo que vocês tenham uma boa semana, essa noite de domingo, 5 de julho, né? Estou gravando aqui o vídeo, já depois de 1h30, quase 2 horas do jogo ter terminado. Pois é, né? O Brasil perdeu para um adversário que na maior parte do tempo colocou o Brasil na roda. Tá? E principalmente no segundo tempo fez algumas substituições que foram ousadas, já que o Brasil, a proposta de jogo do Carlo Ancelotti sempre foi dar a posse de bola para o adversário e brigar pela retomada ou na intermediária ou com uma linha de marcação mais alta, mais lá para cima, tá? Não fez isso, né? Pelo menos no primeiro tempo houve alguma roubada de bola na intermediária que criaram situações boas para o Brasil, foram raras, mas apareceram, surgiram, teve até pênalti, tá? Mas boa parte, principalmente no segundo tempo, a marcação ficou muito lá para trás, ficou muito passiva, tá? E isso acabou prejudicando demais o Brasil, tá certo? Pela primeira vez nessa Copa do Mundo, o Brasil ficou com uma posse de bola abaixo dos 40%. Tá? O jogo inteiro, o Brasil não conseguiu ter mais de 40% de posse de bola. Então isso mostra realmente, tá, que era essa a única proposta de jogo que o Brasil tinha. O Brasil em nenhum momento dessa Copa foi uma seleção que teve saída de bola, teve criatividade, teve repertório de jogadas, tá? Que em nenhum momento jogadas que envolvesse o adversário, furasse a marcação, né? Furasse bloqueio, né? O Japão, na segunda-feira passada, já tinha mostrado isso para o resto do mundo. Ó, Japão não quis ficar com a bola, né? Japão, principalmente no segundo tempo, deu a bola para o Brasil, que já virou ganhando de 1-0, deu a bola para o Brasil, reforçou seu sistema de marcação, seu sistema defensivo, e o Brasil teve muita dificuldade para entrar, né? Só conseguiu um gol de cabeça, uma chuveirinho na área, e uma única jogada, tá, de criação, tá, de furo de bloqueio foi a do gol nos acréscimos. Então, muito pouco. Não, repertório paupérrimo da seleção brasileira, tá? E serviu de alerta, né? Eu falei, olha, toma cuidado. Né? Teve um vídeo que eu falei, toma cuidado, tá? A Noruega dificilmente vai fazer igual o Japão fez, tá? O Brasil vai dar uma posse de bola, agora vai falar, não quero, fica com você, não, vai ficar, tá? Tem um baita de um atacante lá, o Haaland, tá? Que hoje, tá? Pouco tocou na bola, mas o suficiente para destruir, para acabar com o Brasil, tá? Tem um meia muito bom, o Odegaard, né? Eu já tinha falado isso em outros vídeos, né? Desse meia, tá? Que é o meia do... Ele joga no Arsenal, né? Deixa eu só confirmar aqui, tá? Joga no Arsenal, peraí, Odegaard, tá? É um cara tremendamente perigoso, tá certo? Tá? Isso, joga no Arsenal, tá? Foi um dos responsáveis por ter feito o Arsenal chegar à final da Champions, né? Perdeu a final da Champions para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, né? Mas é um jogador tremendamente perigoso, tá? Então, nessa proposta de jogo do Ancelotti, faltou maior atenção a esse detalhe. Se no primeiro tempo a linha de marcação um pouco mais baixa, né? Com algumas bolas esporadicamente roubadas na intermediária, anulou o Haaland, por exemplo, né? O Haaland mal tocou na bola, tá? E ele é um jogador tremendamente perigoso, tem o corpo, né? Sabe usar o corpo, tromba com zagueiro e tudo mais, né? Matador, aquele jogador que ele tem uma característica de, às vezes, decidir a jogada num único toque de bola, tá? Que foi o que ele fez, tá? Mas se no primeiro tempo funcionou para matar, para anular o Haaland, esse Odegaard aqui, toda vez que ele pegava na bola, tá? Ele conseguia chegar na entrada da área, tabelando. Por 3 vezes ele apareceu dentro da área para finalizar, tá? Numa delas teve até uma grande defesa, uma grande intervenção do Alisson, né?
Mas enfim, né? O Haaland só teve no primeiro tempo uma bola levantada na área ali que a bola veio, tipo, não veio da linha de fundo, né? Veio num ângulo assim, da intermediária, ele deu de chapa na bola tentando meter o efeito para tirar do Alisson, mas aí a bola foi na mão do Alisson. Né? Mas enfim, tá? Aí teve um outro volante aqui, o Berg também, tocou, jogou muita bola, ou seja, muitos momentos do jogo a Noruega simplesmente tocou a bola com calma, com paciência, sabe? E determinou o ritmo do jogo, tá? E o Brasil ficou olhando, mas no primeiro tempo, tá? O Brasil ainda conseguiu, uma vez ou outra, roubar uma bola na intermediária, com praticamente, vamos dizer assim, a primeira grande chance do Brasil, né? O pênalti, tá certo? E foi ali com 14 minutos, né? Um pouco antes, né? Uma roubada de bola do Ryan, né? Na saída de bola do time norueguês, tá? A bola foi invertida por Matheus Cunha, tá? E o zagueiro Ayer acabou, fez pênalti dele. O árbitro americano, a princípio, não deu, né? Teve que ter a intervenção do VAR para ele confirmar o pênalti, tá? Enfim, só para informar, né? O Carlo Ancelotti ele decidiu que o substituto do Lucas Paquetá foi o Martinelli, tá? Porque o Paquetá saiu machucado no intervalo do jogo contra o Japão, saiu sentindo uma lesão na perna, que até agora não, né? Se bem que está eliminado, numa informação que, mas enfim, não conseguiu se recuperar a tempo para o jogo de hoje, né? Então o Martinelli saiu jogando, né? E o Ancelotti ele montou um esquema de 4-4-2 ali, né? Com o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha um pouco mais à frente, né? Se bem que dos dois, o Matheus Cunha é o que mais voltava para ajudar na marcação, né? O Bruno Guimarães, dessa vez, mais ao lado do Casimiro, né? Para ajudar na marcação, que até favoreceu o Casimiro, não ficou muito assim exposto no mano a mano, né? E o Martinelli jogando mais aberto pelo lado direito, né, do campo, não exatamente como ponta, né? E o Ryan, né, fechando do outro lado, né? Então foi basicamente um 4-4-2, mas não foi um losango como ele vinha fazendo, até porque ele teve uma preocupação maior em querer marcar, né, em anular as virtudes do seu adversário. Tudo bem, válido, tá? Mas esqueceu de jogar bola, esqueceu de propor jogo. Aliás, nunca, a seleção brasileira da Ancelotti, ela nunca foi treinada para propor o jogo, tá? Foi treinada para jogar basicamente um contra-ataque. Foi treinada para depender de roubada de bola na intermediária ou marcação alta lá em cima, tá? Mas enfim, pênalti para o Brasil. E aí vem um detalhe crucial. Quem bateu o pênalti foi o Bruno Guimarães, tá? Aí é que tá. O Vinícius Júnior venha fazendo uma boa Copa do Mundo até o jogo contra o Japão, tá? Mas aí vem a parte que eu não gosto, tá? No momento de um jogo decisivo, eliminatório, mata-mata, o principal jogador, o protagonista do time, que vem sendo o Vinícius Júnior, que é o artilheiro do time, tá? Que poderia até, caso o Brasil avançasse, concorrer para ser artilheiro da Copa, ele deveria chamar a responsabilidade de bater um pênalti. Porque na camisa do Real Madrid, eu já vi o Vinícius Júnior bater pênalti contra o Manuel Neuer, contra os grandes goleiros lá da Europa, tá? E por que ele não bateu o pênalti? Por que ele não assumiu essa responsabilidade? Tá? É essa a pergunta que eu gostaria que fosse respondida. Porque teve o jogo de Portugal contra a Croácia, tá? Portugal virou o primeiro tempo melhor, mas não aproveitou a chance. A Croácia voltou melhor no segundo tempo, fez 1-0, né? E Portugal renasceu num pênalti que surgiu mais lá na frente, um pênalti até bobo do zagueiro croata, né? O Cristiano Ronaldo, mesmo não estando bem, né? Mesmo não estando fazendo uma grande Copa do Mundo, assim como o time de Portugal tem talentos individuais muito bons, mas também estão deixando abaixo de legado, o Cristiano Ronaldo assumiu o papel de protagonista do time. Ele foi lá e bateu o pênalti e empatou o jogo. Colocou Portugal de volta no jogo e olha que depois ele foi substituído pelo cara que fez o gol da vitória e o gol da classificação de Portugal. Então o Vinícius Júnior simplesmente dá a bola pro Bruno Guimarães. Desculpe, ele é que tinha que assumir a responsabilidade, tá? Então nessa hora não entra estatística de porque o aproveitamento do Bruno é menor do que... Não, nessa hora o protagonista do time tem que assumir a bronca, tem que assumir a responsabilidade. O Bruno Guimarães foi lá, bateu com paradinha, telegrafou pro goleiro, tá? E o goleiro Nilan
né, acabou defendendo e espalmando a bola para escanteio, tá certo? Ou seja, desperdiçou nesse esquema de jogo que o Ancelotti monta, tá? De praticamente depender de arrancadas de contra-ataque e tudo mais, perder um pênalti com 14, 15 minutos de jogo foi um erro crucial que o Brasil cometeu, tá certo? Foi um erro crucial que o Brasil cometeu e viria a pagar um preço mais caro ainda, né? Porque no segundo tempo aconteceu um outro lance que não deveria, que deveria ter virado gol, era obrigatoriedade de ter virado gol e não virou, tá? Mas enfim, o Brasil meio que sentiu o baque um pouco da perda de pênalti, tá? Enfrentando um adversário tremendamente perigoso, um adversário que não tem tantos talentos individuais, tá? Mas tem um jogo coletivo, tá? Razoavelmente bom, interessante, né? O time da Noruega jogou no esquema 4-3-3, tá certo? Sendo que o Odegaard nessa linha de 3 era o principal jogador, tá? Pegava a bola lá do zagueiro, saía jogando, sabe? Era a esperança do Haaland, né, de ser acionado por ele, principalmente, né, para fazer sair o gol, tá? Lá na frente a Noruega jogou com 3 atacantes, né? É, pelo lado direito jogou o Solok, que ele era o 9 do time, mas aí surgiu a sensação Haaland. Haaland hoje é o maior artilheiro do futebol norueguês, então o Haaland tem o privilégio de jogar como 9, né? E do outro lado, do lado esquerdo, joga o Nista, esse é o Nusa, né? Esse é atacante mesmo, é ponteiro de verdade. Tanto que na classificação da Noruega para cima de Costa de Marfim, ele fez um golaço, né? Mas enfim, o Brasil já chegou a ter algumas chances, né? O próprio Vinícius Júnior teve uma roubada de bola ali, teve uma outra roubada de bola na saída errada da Noruega, né? Aí ele bateu de esquerda, o goleiro fez uma grande defesa, né? O Martinelli, na única vez que ele conseguiu entrar na área, se infiltrar, chegar inclusive na linha de fundo, né? Ele não conseguiu achar alguém na segunda trave, porque o goleiro interveio, né? Desviou a bola, tá? Enfim, dessa vez o Casimiro não comprometeu tanto, porque o próprio Bruno Guimarães estava ali junto com ele. O Bruno hoje não teve tão bem, tá? Não foi nem pelo pênalti desperdiçado, mas, sabe, teve algumas divididas ali que ele deu. Normalmente eu vi ele ganhar nos outros jogos, não ganhou nessa, né? O Matheus Cunha também, do jogo do Japão para cá, deu uma queda de rendimento, tá certo? O Danilo, aquele 880, ou erra ou acerta, né? Do outro lado, o lateral esquerdo brasileiro, né? O Douglas. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu até esqueci o nome dele. Peraí, deixa eu voltar aqui, tá? O Douglas Santos, tá? Não chega, aquele negócio, não é lateral tão agudo, chegar na linha de fundo e tudo mais, mas também não comprometeu na marcação, até que marcou direitinho, tá? A zaga até estava se comportando bem, tá? O problema foi realmente essa passividade, né? Essa marcação muito lá atrás, tá? E pouca roubada de bola na intermediária. Em nenhum momento o Brasil fez a linha de marcação alta, mas desperdiçou a chance de pênalti e desperdiçou mais umas duas, três chances, uma com o Matheus, uma com o Martinelli que não conseguiu fazer uma bela assistência, e outra com o Vinícius Júnior que chutou em cima do goleiro, né? Enfim, chega no segundo tempo, tá? Vamos para o segundo tempo, tá? No Brasil, aquele negócio, o Brasil nunca teve uma posse de bola que passasse dos 40%. O Brasil sempre deu a bola para a Noruega. Vendo isso, o técnico norueguês, tá? Ele fez 2 substituições no intervalo. Solbakken, técnico norueguês, né? Ele fez 2 substituições no intervalo que praticamente iria decidir, tá? O jogo a favor do seu time. Ele tirou os 2 ponteiros, tirou o Solot. Seu Solot aqui, um cara de 1,90 m de altura, tá? Não tem velocidade para jogar na ponta, estava simplesmente ali quebrando galho, né? Tirou o Solok, tirou o Nusa e colocou. Aí ele mexeu. Aí essas 2 substituições, quando eu dei uma olhada nas características de jogador, eu falei, vai complicar, né? Ele colocou o Bob, que é meia, tá? Para jogar aqui pela ponta direita, e colocou principalmente, não sei se a pronúncia é essa, Sheldrup, tá? Para jogar na ponta esquerda, tá certo?
jogador do Benfica, pelo que eu olhei aqui, tá? E essas duas substituições foi para quê? Foi para partir para cima do Brasil, já que o Brasil tá me dando a bola, tá? Eu vou partir para cima. Foi o que o técnico Noronha fez, né? Ele partiu para cima do Brasil, tá? E aí a Noruega começou a criar uma situação de conseguir chegar dentro da área, tá? A bola meio que aos trancos de barranco, meio que quadrada, chegar no Haaland, tá? Mas o Brasil tinha uma válvula de escape, o Vinícius Júnior chegou a fazer uma grande jogada ali pelo lado esquerdo, né? Mas deu um toque a mais da bola, tá? E tentou ganhar escanteio, não conseguiu, tá? Enfim, mas o Brasil começou, principalmente o segundo tempo, o Brasil, a passividade do time é que chamou a atenção. Essa linha de marcação muito lá atrás, sabe? E até certo ponto afrouxando, certo? Isso aí chamou muito a atenção, chamou a atenção negativamente, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui no relato do jogo, tá? Enfim, o Brasil começou a ser incomodado pelas ações, pelas substituições que o técnico norueguês fez. E aí, com 10 minutos de jogo, 10 para 15 minutos de jogo do segundo tempo, o Ancelotti, a princípio, ele fez uma substituição que eu achei correta a fazer, tá? O Matheus Cunha estava muito apagado no jogo, certo? Não estava reeditando as boas apresentações que ele fez a partir do segundo jogo até, né? O jogo contra o... Se bem que o jogo contra o Japão ele também já não estava, né? Já teve uma pequena queda de rendimento. Ele tirou o Matheus Cunha para colocar o Endrick, tá? E no minuto seguinte, o Brasil acionou um contra-ataque, tá? O Vinícius Júnior limpou o lateral direito na ponta esquerda e deu um passe de 3 dedos. O Endrick entrou no lugar do Matheus Cunha para fazer a mesma função, para ficar ali junto com o Vinícius Júnior no ataque. Não foi nem para jogar na ponta, né? E o Endrick recebeu uma bola açucarada e aquilo que eu já falei do Endrick, né? Ele é um cara que a característica dele não é o drible, ele não é o driblador. Ele é o cara que quando tá no mano a mano com o oponente, ele busca uma brecha, uma janelinha para poder dar um arranque e deixar o adversário para trás, tá? Ele se posicionou para tirar do goleiro, tá? Deu um toque a mais na bola e na hora que ele foi concluir, né? Sabe, a bola veio pro lado direito do corpo dele, ele ajeitou para bater de esquerda, bateu torto na bola, sabe? E, nossa, perdeu um gol que não deveria ter perdido o gol, tá? Então teve o pênalti desperdiçado e teve esse gol do Endrick, tá? Que pesou pro Brasil. Ainda mais pelo esquema, pela filosofia de jogo que o Ancelotti colocou para esse time jogar, tá? Porque eu acredito que se sai esse gol do Endrick, tá? Ali com 13, 14 minutos do segundo tempo, o Ancelotti não viria a fazer as substituições que ele veio fazer a seguir, tá certo? Ele não viria a fazer essas substituições, tá? Mas não saiu esse gol do Endrick, tá? A Noruega mantendo a posse de bola, chegando com perigo. Esse Sheldrup chegou na entrada da área, deu um chute perigoso no canto esquerdo, no canto direito do Alisson. O Alisson fez uma grande defesa, sabe? E enfim, a coisa estava começando a ficar perigosa, o jogo estava começando a ficar caráter para a Noruega e o Brasil não conseguindo, sabe, aproveitar, fazer o contra-ataque acontecer. Teve situações, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que o Brasil, nas poucas roubadas de bola que tinha, ficava uma situação 3 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 4, com a defesa a norueguesa um tanto que desarmada correndo contra o gol. E, cara, a definição da jogada, a transição rápida, sabe? O que fazer com a bola era demorado, não, sabe? Não saía a conclusão, tá? Então, por isso o Brasil acabou pagando um preço muito caro. O Ancelotti, antes da parada da hidratação, ele fez 2 substituições que, na minha opinião, no meu entender, desestruturou o time, tá? Ele chamou o Neymar, tá? E o Danilo, não o Danilo que já está jogando, o Danilo, o meio campista do Botafogo, tá certo? Para
saídas do... Acho que o Bruno Guimarães arreou a bateria, pediu para sair. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Para a saída, ele colocou o Neymar no lugar do Martinelli, tá? E tirando essa jogada de linha de fundo no primeiro tempo, não fez mais nada, tá? Martinelli, a função que o Martinelli mais se sente à vontade de jogar é onde o Vinícius Júnior joga, né? Então não é jogador, ele demonstrou que versatilidade não é muito com ele. O Martinelli não teve tão bem na partida e tirou o Ryan para colocar o Danilo, tá? Então o Danilo ficou incumbido ali, o Neymar foi fazer a função que a princípio foi do Matheus Cunha, passou a ser do Endrick, mas aí ficou ele e o Vinícius Júnior lá na frente, tá? Com o objetivo de deixar o Neymar mais posicionado na função do 9, tá? Mas o Neymar na prática não fez exatamente isso. O Neymar muitas vezes veio buscar a bola na intermediária, tá? E aí ele pegou o Endrick para jogar, abriu o Endrick mais lá pela ponta para ajudar também para ajudar na recomposição, fazer a marcação junto com o Danilo, tá? E aí que a coisa desandou, tá certo? Principalmente o lado direito do Brasil ficou muito exposto, tá certo? Ficou verdadeiramente exposto, tá? O Alisson chegou a fazer uma outra grande defesa na intervenção de Sheldon. E aí, né, lá para os 30 minutos do segundo tempo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no relato do jogo. 30 minutos do segundo tempo, tá? Foi isso? 75 minutos, né? Deixa eu ver aqui. 75 minutos. Tá? O Alisson, entendeu? Depois do Alisson ter feito uma grande defesa no chute de Sheldrick, que entrou lá pelo lado esquerdo, pelo lado direito da zaga brasileira para fazer uma bagunçada, né? Tá? Tem que falar que o Odegaard, mais uma vez, né? Livre, né? Sem marcação, tá? Específica. Foi uma coisa que me chamou a atenção também, tá? Você quer dar a posse de bola para o adversário, para jogar no contra-ataque, pô, pega o principal jogador do time do adversário e não deixa ele jogar, tá? O Odegaard, o 10, ficou livre, sem marcação, tá certo? Ele pegava a bola lá no campo de defesa e vinha, sabe? Ditava o ritmo de jogo. Entrou esse Sheldon para fazer ali a ponta esquerda também, tá? E aí, pomba, ele chegou, né? Pegou a bola, chegou na linha de fundo, puxou um pouco mais para trás, para o pico da grande área, né? A marcação frouxa tanto do Endrick quanto do Danilo, né? Levantou a bola, tá? Assim que a bola saiu do pé dele, eu falei, pronto, ferrou, tá? O Haaland se antecipou ao Magalhães, tá? Subiu, cabeceou a bola no corpo, ganhou fácil, né? E acabou cabeceando a bola no canto esquerdo do Alisson, tá certo? Na minha opinião, isso aí já foi praticamente o gol que decretou a derrota do Brasil, porque aí o Brasil ficou numa situação de ter que se expor, de partir para cima, tá? E aí a Noruega jogar no contra-ataque, tá certo? E olha que teve alguma chance, né? Teve uma jogada meio sem querer, que saiu uma conclusão, né? O Vinícius Júnior foi tentar dar um chapéu no zagueiro ali na entrada da meia-lua, o zagueiro foi afastou errado. A bola foi contra o gol. O goleiro da Noruega, o Nilan, fez uma baita defesa, né? Desviando a bola ainda tocou na trave e ia sair pela linha de fundo, né? E depois teve uma ótima infiltração do Casimiro pelo lado direito da zaga norueguesa, mas na hora de fazer assistência pro meio da área, ele mais chutou do que fez assistência, então a bola passou na frente do goleiro e foi pra linha de fundo, né? Enfim, tá? A vaca já estava praticamente indo pro brejo. Aí, tá? Contra-ataque perigoso, né? Da Noruega, tá? E aí quando foi lá pros 90 minutos, né? Minuto 45, já na porta dos acréscimos, né? Mais uma assistência do Sheldon pro Haaland, né? Ele tocou a bola ali pro Haaland na entrada da grande área, o Haaland se ajeitou para bater, deu duas de ajeitada na bola, né? Ninguém chegou junto, ninguém travou, e ele deu um chute rasteiro no canto esquerdo do Alisson, fez 2-0,
tá? Ou seja, um cara que, se for marcar, o Haaland foi um jogador que menos tocou na bola, né? Porque muitas vezes a bola vinha na direção dele, ele usava o corpo, ele trombava, sabe? Aí chegava alguém, metia o pé, tirava a bola do controle dele, foi basicamente assim, né? Mas, poxa, deve ter sido o jogador que menos tocou na bola, mas foi decisivo, foi mortal, foi perigoso, sabe? Acabou com o Brasil, tá certo? E aí, né, já era praticamente. O Ancelotti ainda fez mais alguma substituição, chamando o volante Ederson, né? No lugar do Bruno, tá? Mas, ah, o Neymar, Neymar, a partir do momento que ele entrou, todas as jogadas que ele tentou, sabe? Seja passando, dando passe longo, ou driblar, ou partir para. Tudo deu errado, tá? Facilmente bloqueado, tá? Ainda no final do jogo, tá? Ele arrumou confusão lá na cobrança de lateral, tá? 2-0, precisando buscar o jogo, sabe? Esquentou o clima, sabe? Nossa, tá? Aí o Brasil sofreu, teve um pênalti a seu favor, né? Que o quarto zagueiro acabou numa disputa de bola pelo alto lá na área, acertando a cotovelada no Casimiro, né? O Neymar se preparou para bater e provocou o goleiro, que provocou de volta, e falou um falando graça pro outro, tudo bem. Ele na paradinha deslocou o goleiro, diminuiu para o Brasil, mas enfim. Entrou para fazer o clima esquentar, ao invés de se preocupar em ajudar, né, a seleção a buscar o gol, sabe? Enfim, Brasil eliminado, tá? Deixa eu ver, tá? 26 minutos para 27 minutos. E é isso, a Noruega soube o que fazer com a posse de bola, mesmo não sendo um time, tá? Tecnicamente brilhante, tá? Mas fez o básico, coletivamente falando. Tem um atacante fazedor de gols, extremamente perigoso. Agora o Haaland tá concorrendo à tiraria da Copa, também está com 7 gols, tá? Quem acompanha um jogo, quem para ver um jogo de Premier League ou de Champions, já viu o jogo de Manchester City, onde esse cara joga, sabe, né? O quão perigoso que ele é, tá certo? Mesmo não sendo um jogador habilidoso, agilidoso, mas é um fazedor de gol, tá? Sabe? É um fazedor de gol, é um cara grande, alto, tem corpo, tem presença na área, tá? É um fazedor de gol, é um baita de atacante, tá? E isso fez a diferença pra Noruega, tá? Então, é isso. O Brasil paga o preço né, de ter essa proposta de jogo, de entregar a bola para o adversário e tentar puni-lo, né, roubando bola na intermediária ou apertando a marcação lá em cima. Em nenhum momento o Brasil foi um time que propôs o jogo, o time da posse de bola, um time que tomou conta das ações, como antigamente a gente via as seleções brasileiras fazer, né, em Copa do Mundo, tá? Mas é isso, tá? O Brasil em alguns momentos foi colocado na roda, tá? Perdeu chances cruciais, acabou perdendo o jogo, está eliminado. Naquilo que a Noruega se propôs a fazer, a Noruega foi mais competente que o Brasil e, merecidamente, no meu entender, avança para as quartas de finais, tá certo? Então é isso, tá? Agora a questão tem algumas questões que ficam para serem respondidas, né? O Ancelotti, ele teve o seu contrato renovado basicamente um mês e meio antes da Copa do Mundo começar, né? Zombado para a próxima Copa do Mundo de 2030, né? Que vai ser em 3 continentes, né? E a pergunta é: fez um bom trabalho nessa Copa? É o nome certo para preparar o próximo ciclo da Copa? Tá? Tudo bem, o Ancelotti ele não tem culpa, por exemplo, tá? O futebol brasileiro não, entre aspas, não fabrica mais aquele 10 clássico, né? Ou aquele 8 clássico, tá?
São jogadores que ditam o ritmo do jogo, tá? Que controlam a bola, certo? Mas esta baixa produtividade de repertório da seleção brasileira, ficou claro e evidente para mim que o Brasil não iria longe nessa Copa, tá? Poderia até pelo peso da camisa, tá? O que aconteceu contra o Japão, que o Ancelotti acertou, foi feliz nas substituições, né? A entrada do Martinelli e do Endrick, ele foi feliz, né? Mas achar que isso daí poderia se repetir e fazer o Brasil ir à final, aí já é um pouco demais. Né? Já é um pouco demais. Tá? É o tal negócio, você vê que os detalhes do futebol. O pênalti desperdiçado e o gol que o Endrick perdeu, praticamente traçou um roteiro diferente no jogo. Tá? Mas o adversário no intervalo, com as duas substituições que ele fez, ele deixou claro, beleza, eu vou partir para cima e vou buscar a vitória ao meu jeito, do meu modo, com as minhas características, com as armas que eu tenho à disposição. E foi o que a Noruega fez. Tá? Ao modo dela, com as armas dela, com as características dela, foi lá e buscou a vitória. Tá? Então foram competentes nesse processo. Tá certo? Então, é isso aí. Tá? O Brasil tá fora. Tá? Volta para casa, a Noruega avança, quarta de finais, acho que joga sábado que vem, vai esperar aí o definidor, já tá para começar, né? México, Inglaterra, o jogo vai ser lá em Miami, tá? E agora, os próximos vídeos que eu vou gravar não vai ter mais a presença da seleção brasileira, né? É isso aí, gente, não tem mais nada que falar, sabe? Eu não tô surpreso, tá? Desde que saiu a convocação, a escalação, a maneira como joga, sabe? Eu não estou surpreso pela eliminação. Tava na cara que quando pegasse um adversário, se demonstrasse um pouco de organização, um pouco de ousadia, tá? E olha que o Brasil mais uma vez perdeu para uma seleção que não é considerada top do futebol europeu, futebol mundial. A Noruega está 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo, que a última Copa que eles disputaram foi a Copa do Mundo da França. Voltaram agora e eliminaram um gigante de futebol que é o Brasil. Tá? Realmente o Brasil tem que aceitar que ele não é mais o mesmo. Né? Não é mais aquele time, aquela seleção que intimida, que apavora. Tá? Talvez respeitam pela camisa, pela história, mas... Né? Eu digo isso porque no jogo contra o Japão, teve um reserva japonês, tá? Ele falou justamente isso, não, eu tenho um profundo respeito pelo Brasil, estou bastante grato, né? Acho que ele estava fazendo uma referência em relação ao que o Zico fez lá, né? Mas o Brasil não é mais o mesmo, tá? E deu para entender, né? Olha, pô, lá atrás, quando eu comecei, né? Eu acho que ele quis dizer isso, pô, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, tal, Adriano, não é mais o mesmo, não tem mais isso, tá? E os grandes jogadores, craque nosso, não assumem a responsabilidade, não chamam o protagonismo. Como o Vinícius Júnior já não bateu pênalti, pelo menos na minha opinião. Então foi isso que o zagueiro, foi isso que o reserva japonês quis falar, né? E aí quando terminou o jogo que o Brasil ganhou de virada no sufoco, o Matheus Cunha foi lá e provocou o cara, bateu no penta, respeita porque aqui é penta. Né? Enquanto a gente ficar com esse discurso ridículo, patético do aqui é penta, tá? A gente não avança, não vai pra frente. Tá? O cara fica se vangloriando de uma coisa que nem ele estava presente. Não foi nem ele que conquistou. Tá? Bom, é isso aí. Ótima semana a todos vocês, apesar dos apesares. Tá certo? Copa do Mundo segue, vida segue. Tá? Um grande abraço e até.